Voltamos com a retrospectiva 2023. Você continua acompanhando os acontecimentos que mais repercutiram este ano em nosso estado. Em 2023, a pandemia de Covid-19 deixou de representar uma emergência de saúde global. Mas como o vírus não deixou de existir no Piauí, a vacinação contra o coronavírus continuou. E além da Covid-19, as autoridades de saúde também tiveram que se preocupar com o aumento dos casos de dengue, chikungunya e outras ameaças à saúde pública, como a varíola dos macacos. Os sintomas da monkeypox são muito parecidos com os de outras doenças. Por isso, o importante é procurar uma unidade de saúde aos primeiros sinais, como febre, tosse e erupções na pele. O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus e o período de incubação varia de 3 a 16 dias. É muito comum, ou seja, respiração, tosse, fala, contato com as vesículas, né? Contato com pele, também contato sexual. Então, pessoas de qualquer idade poderão ser acometidas por monkeypox, depende da aproximação com o caso índice. Segundo os últimos dados da Secretaria de Saúde do Estado, no Piauí houve aumento no número de casos, já na primeira quinzena de janeiro. Para se ter uma ideia, aqui no painel epidemiológico monkeypox da CESAP, haviam notificados 246 casos, confirmados 37 e nenhum óbito. Em todo o país, até agora, nós temos 10.715 casos confirmados e 84 óbitos. A gente tem que chamar a atenção à comunidade. Ainda está ocorrendo o caso de monkeypox. Tem um aumento ainda, não muito significativo, mas é aumento de casos. Nós temos 0 óbitos, mas a gente tem que se preocupar, o profissional de saúde, com a vigilância epidemiológica. E aqui chamando a atenção, em qualquer local, esse paciente pode ser atendido. Porque o que migra para a área hospitalar são aqueles pacientes que têm complicações. Na realidade, qualquer unidade de saúde pode fazer o teste para a Covid, que é a coleta de nasofaringe e a coleta monkeypox, também, né? Monkeypox, e a coleta também das fístulas, né? das crostas. Então, assim, o diagnóstico, gente, tem que ser o diagnóstico laboratorial. A Lívia Marini, de 9 anos de idade, foi a primeira criança escolhida para o lançamento oficial da campanha nacional de multivacinação a nível estadual. Se a gente não se vacinar, a gente fica doente, a gente fica vomitando, com dor de cabeça. Eu sempre procuro trazer para colocar em dias, né, para estar aí prevenindo as doenças. E sempre relembrando também, tá no posto de saúde, com as consultas, enfim, todo esse cuidado. O lançamento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Benício Freire e Silva, no Potivelho. Fiz o chamamento para o povo de Teresina, para o povo do Piauí, para o povo do Brasil, que aqui foi a graça nossa, é que esse lançamento da vacinação começou aqui por Teresina. Agradeço ao governo federal, agradeço ao Ministério da Saúde, e esta arrancada agora é para continuar aquele lugar de primeiro lugar que não caiu para segundo lugar, comparando com o mundo, mas Teresina, Piauí foi sempre referência na vacinação. Por isso nós todos juntos. Nós estamos lançando a ação de multivacinação em todo o país. Ela está acontecendo de forma regionalizada. Ela acontece em todo o país, só que em momentos diferentes. E o momento agora é do Piauí e vai acontecer até o dia 14 de outubro. Além disso, nós lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação para promover a vacinação, dizer para a população que vacina salva a vida, vacina é segura, vacinar é um ato de amor, e levamos essa comunicação para toda a população no sentido de mobilizar, não apenas os gestores, mas toda a sociedade. O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. Os pais devem levar os seus filhos à unidade básica de saúde, que estará aberta de segunda a sexta-feira. A meta da campanha é aumentar a cobertura vacinal da BCG e rotavírus em até 90%. Os outros imunizantes de 95%.
até o final do ano. A cobertura vacinal no ano passado para esse público foi de apenas 69,4%. Teresina tem 189.627 crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem não perdeu tempo foi a professora Daniele Cardoso, que trouxe a pequena Rebeca de 9 meses de idade para se vacinar. É de extrema importância, né? Porque a gente tem que sempre manter a caderneta em dias, né? Pela própria saúde dela, para ajudar no crescimento, ser mais saudável, né? Muito bom. A vacinação para a versão bivalente do imunizante contra a Covid-19, que também protege contra a variante Ômicron, vai ter início na próxima segunda-feira. A Fundação Municipal de Saúde divulga todas as informações referentes aos postos distribuídos na cidade, com a faixa etária e agendamentos, além da documentação, a fim de que ninguém que esteja dentro dos requisitos necessários deixe de tomar a vacina. É necessário apresentar o documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com o registro das doses anteriores. A vacinação será nos pontos de drive-thru, que serão localizados no terminal do Parque Piauí, terminal do Buenos Aires e no Teresina Shopping, no edifício garagem, no estacionamento G1. Nesta primeira etapa serão contemplados os idosos de 85 anos e mais. Mas atenção, as pessoas têm que ter tomado pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19 e no intervalo de pelo menos 4 meses. A programação prevê ainda a abertura de vagas e o agendamento de primeira dose para os bebês de 6 meses a menores de 5 anos. Nesta segunda-feira, às 17 horas, será aberto o agendamento para a primeira dose do público de 6 meses a 4 anos. Então, aquelas crianças que ainda não foram vacinadas e estão dentro dessa faixa etária, será necessário acessar o site Vacine Já e realizar o agendamento prévio. Já para aquelas crianças que estão no momento de receber a segunda dose, crianças de 6 meses a 11 anos, ou aquelas que já estão no momento de receber a terceira dose, que são as crianças de 6 meses a menores de 3 anos, ou aquelas que já completaram esse esquema primário, já vão receber a dose de reforço, que são para as crianças de 3 a 11 anos, é só se dirigir a uma das unidades básicas de saúde, porque para essas vacinas é por demanda livre. Dados da Fundação Municipal de Saúde revelam que os casos de chikungunya na capital vêm aumentando. No mês de junho foram registrados 920 casos. Agora, até o dia 6 desse mês, já contabiliza 1.480 casos e 2 óbitos. A jornalista Norma Soeli, mesmo com todos os cuidados, contraiu a doença. Todos os cuidados eu tive. O que aconteceu nesse dia que eu passei o repelente 7 da manhã e fomos curtir com as mães, almoçar e lá chega tardinho eu não tinha feito a reposição do repelente. Muitas vezes os sintomas são confundidos com a dengue, mas a indicação é sempre procurar um médico e evitar tomar anti-inflamatórios. Como é uma doença que dá dor e febre, né, geralmente pode ser usado em casa antes de procurar o médico a dipirona ou paracetamol, que são medicamentos muito utilizados para isso. O que não é recomendado usar? São os anti-inflamatórios. Os mais conhecidos, mais usados, inclusive pelas mães, dão muito para crianças, é o ibuprofeno, né? E menos popular aqui o AAS, ou aspirina. Esses, AAS, ibuprofeno e demais anti-inflamatórios, não devem ser usados. A dengue e a chikungunya são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em água parada. Outro ponto que as duas doenças têm em comum são os sintomas. Mas no caso da chikungunya, mesmo após o desaparecimento dos sintomas mais intensos, a pessoa pode ficar com sequelas nas articulações. A Norma sempre foi ativa, mas diante das sequelas da doença, há 20 dias recorreu a sessões de fisioterapia para conseguir realizar atividades simples, como caminhar e dirigir. Se tiver inchado, desincha. Se tiver doendo muito, tem um aparelho que é ótimo aqui, que ele faz umas ondas sonoras que passa totalmente a dor
E aí, no dia seguinte, já está mais reduzida. Então, se não fosse a fisioterapia, estaria muito pior. Por se tratar de uma doença que atinge as articulações, na maioria dos casos, a indicação é sessões de fisioterapia. A gente observou realmente um crescimento exponencial de pacientes procurando tratamento para tratar as sequelas da chikungunya. Então assim, teve realmente uma procura fora do comum, né, dessa patologia. O acompanhamento multiprofissional, partindo do médico, né, que de grande importância com a questão da medicação, fazendo o diagnóstico diferencial correto para saber se realmente aquela poliartralgia é da chikungunya, e passando pelo fisioterapeuta e terminando ali num profissional de pilates, né, o terapeuta de pilates e o educador físico, aí é o padrão ouro para o paciente conseguir voltar às suas atividades de vida normais. Outra grande preocupação das autoridades em 2023 foi o grande número de casos de síndromes virais ocasionadas pelas bruscas mudanças climáticas. O piauiense sofreu com as chuvas intensas do início do ano e principalmente com as altas temperaturas do segundo semestre. O volume do Parnaíba é visível quando olhamos as margens do rio na capital. O aumento do nível das águas do Parnaíba é resultado das últimas chuvas que têm caído no estado. Segundo o Serviço Geológico Nacional, a previsão para os próximos dias é de mais chuvas na parte norte do Piauí. E isso deve elevar também o nível de outros rios que desaguam no Parnaíba, rios que já estiveram em cota de alerta. Apesar dessa elevação, a maioria dos rios na bacia do Parnaíba ainda continua numa situação ainda chamada situação de normalidade. Os rios mais ao norte foram os que sofreram mais elevações mais bruscas, como é o caso lá de Esperantina, que está a 17 centímetros abaixo da cota de atenção, mas ainda numa situação de normalidade. O rio Maratauã, em Barras, ele saiu ontem da cota de alerta, né? Ele desceu, já nesse momento ele está 4 centímetros abaixo dessa cota de alerta, e a tendência é que ele ainda regrida um pouco, caso não ocorram precipitações nas próximas horas. Mas a situação lá ainda, apesar de estar em cota de atenção, ainda requer cuidado, já que nós temos previsão de chuva ainda nos dias de hoje e amanhã. Segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesf, a barragem de Boa Esperança está com um volume em torno de 61,62%, número que, por enquanto, ainda não preocupa. A elevação dos rios que fazem parte da bacia do Parnaíba, no norte do estado, também preocupa a Defesa Civil Estadual, principalmente por causa das populações ribeirinhas que sempre correm o risco de ficarem desabrigadas. Exemplo disso são as populações que vivem nas margens do rio Maratauã, no município de Barras. Segundo o representante da Defesa Civil Estadual, tem sido feito monitoramento eletrônico, além de visitas a essas regiões que são mais vulneráveis a alagamentos. Nesse momento as chuvas vão se concentrar no norte e, por se concentrarem em volumes no norte, vão impactar necessariamente o Vale do Longá. Estamos acompanhando, inclusive, para e passo, não só um monitoramento eletrônico, mas em breve uma equipe da Defesa Civil vai fazer uma vistoria, um diálogo com as comunidades ribeiras, um diálogo com a administração municipal, uma vez que neste momento é a Defesa Civil Municipal que está repassando essas informações. É essa sintonia, Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual e comunidade colaborando com o esforço do Estado, que a gente pode evitar a possibilidade de tragédias, a possibilidade de que esses riscos possam provocar um transtorno ou um grande prejuízo para a sociedade. A data de 4 de fevereiro será um dia difícil para Diogo, assim como tem sido todos os outros ao longo deste ano. Neste sábado, completa um ano que ele perdeu a esposa, Ana Sara Cavalcante, 39 anos, que morreu dentro do carro que dirigia durante uma forte chuva em Teresina. Depois de se encontrar com amigas em um restaurante aqui da zona leste da cidade, a professora da Rede Municipal de Educação de Teresina decidiu ir para casa. Ana Sara dirigiu o carro aqui pela Avenida Homero Castelo Branco. E ao chegar neste cruzamento com Eustáquio Portela, uma forte enxurrada que passava pelo local acabou levando o carro e jogando dentro de uma galeria que estava aberta ali daquele lado, por causa de uma obra de drenagem. Parece que foi ontem, não parece que faz um ano, a gente ainda continua
sofrendo muito com essa perda, é uma coisa que a rotina e a vida da gente modificou muito, principalmente a minha, dos familiares. É uma sensação ruim e difícil, né? De suportar, de entender ainda, né, o que está acontecendo e por que aconteceu e como aconteceu, né, da maneira que ocorreu, né? Difícil de entender. O carro foi encontrado na manhã do sábado, mas o corpo da professora só foi localizado no domingo dentro de um bueiro próximo ao rio Poti. A perda da esposa desta forma é o que mais revolta Diogo. É difícil porque perder alguém sempre é difícil. E por causas, você pode perder por doença, por idade, mas você acordar num dia e no outro você receber a notícia que perdeu uma pessoa assim, por esse motivo, por um descaso, torna a perda que já é irreparável mais difícil ainda, né? O inquérito da morte foi enviado para o Ministério Público Estadual, que denunciou os responsáveis diretos pelo andamento da obra pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O processo criminal tramita na 19ª Promotoria e já está em fase de apresentação de defesa dos acusados. A advogada da família da professora Uana quer aproveitar o material desse processo para ingressar com a ação civil contra a Prefeitura de Teresina e a construtora que fazia a obra. A lei fala acerca da responsabilidade objetiva e também da subjetiva, né? Então nós queremos sim que não é somente um responsável, porque são coautores, né? Trabalham juntos, são parceiros, então todos têm que ser responsabilizados. Nós acreditamos na justiça, nós acreditamos que aqueles responsáveis serão punidos e a família, a quem é devido, vai ter a sua reparação, dano, e também vai ter a responsabilidade de quem fez. O responsável vai ser punido. O acidente que levou à morte da professora não foi o primeiro nesse cruzamento. Um ano depois, a galeria foi concluída, mas muito ainda resta ser feito para acabar as enxurradas na zona leste de Teresina. Dos 6 quilômetros de galeria previstos no projeto, menos de 2 foram concluídos. A falta de informação, de educação ou ato criminoso existe o ano inteiro, mas é nos períodos mais quentes do ano que as consequências são ainda mais graves. Os meses entre setembro e dezembro são os mais quentes e secos da região. Para piorar, a umidade relativa do ar chega entre 10% a 30%. Mas o nosso BR-Obró ainda nem chegou e nós já sentimos na pele os efeitos das altas temperaturas. Nesse primeiro semestre, a Defesa Civil Estadual registrou 959 queimadas, 432 só no mês de junho. Foi o maior número registrado desde 2012, quando o estado atingiu 865 focos. A cidade de Jeruminha ficou entre as 10 cidades brasileiras com o maior número de acumulados nos últimos 5 meses. Infelizmente, nós temos ainda um fator que é fundamental para a existência de queimada no estado do Piauí. E isso não se deve à natureza. A natureza potencializa a condição, aumenta a inflamabilidade, mas o fator fundamental é o cultural. É a vontade de algumas pessoas, é a permanência de hábitos, por exemplo, de acreditar que o fogo é uma ferramenta para a limpeza de terrenos. Então a gente observa muito isso no interior, no sul do estado, na faixa do sertão e na faixa do cerrado, que são principalmente aquelas regiões onde o nosso período chuvoso se inicia ainda na pré-temporada, entre outubro e novembro, porém é quando o período chuvoso termina de forma precoce. E ali nós temos ambientes que já estão impactados, estão secos, tem elevadas temperaturas, tem muita biomassa disponível e dessa forma os números de queimadas se avolumaram. Nós estamos com um recorde, considerando o período anterior, os anos anteriores, um número muito crescente de focos e poderá crescer, né, dado que as condições naturais favorecem a inflamabilidade e por isso que as autoridades elas têm que ser muito diligentes. Então, neste momento, a determinação do governo do estado do Piauí e dos órgãos de monitoramento, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Defesa Civil é atuar no sentido de impedir que nós tenhamos um número recorde de focos. Se possível, reduzir, inclusive, pela metade em relação às estatísticas dos últimos anos.
Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí registrou um aumento de 63% na quantidade de incêndios. O sul do estado, na área sertaneja e dos cerrados, é o mais castigado, porque depende da agricultura, da ovinocultura e da caprinocultura. Lá, as chuvas começaram no mês de novembro e cessaram em março. Mas vale lembrar que a natureza não ateia fogo. Quem faz isso é o homem. Por isso, evitar depende exclusivamente da gente. E nesse caso, o remédio para quem não tem bom senso é lei. Quem causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio pode ser punido com reclusão de 3 a 6 anos e ainda pagar uma multa. O nosso trabalho consiste na sensibilização, na conscientização, na educação da sociedade, no sentido de que queimada é crime. E mesmo aquelas queimadas autorizadas, as queimadas que são necessárias, elas devem ser feitas obedecendo o seguinte regramento: de produção de espaços de segurança, que são chamados aceiros, para impedir a propagação da chama. E tudo isso é feito com a orientação da SEMAR, do Corpo de Bombeiros. Essa é uma atividade profundamente mitigadora, porque ela impede que aquela queimada se transforme num incêndio florestal e que, na verdade, ela se alastre, produzindo prejuízos para a sociedade. Esse é um momento que a gente está atuando bastante na sensibilização, visitando as comunidades. Nossas equipes devem, nos próximos dias, empreender uma agenda pelo sertão, fazendo reuniões sistemáticas com comunidades rurais, com CONDEX, que são as defesas civis municipais, para implementar essa campanha de prevenção para o período da estiagem. As queimadas castigam não só o meio ambiente, mas também a saúde. E se aí onde você mora começar algum foco de incêndio, deve ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 e, em casos de prevenção e denúncias, procurar a Defesa Civil no 199 ou procurar a Secretaria de Meio Ambiente do seu município. A Defesa Civil está intensificando as ações de combate às queimadas no mês de agosto e discutindo com técnicos de órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos a ampliação de núcleos de brigadas de bombeiros nos municípios, como ocorreu recentemente em Valença, cidade que pode servir de exemplo para outros municípios. A cultura das queimadas e as altas temperaturas contribuem para o agravamento da situação. Primeiro, nós temos aí um alinhamento governamental no sentido de uma atuação sistêmica, de uma atuação multissetorial, além das secretarias já tradicionais no processo de prevenção e no processo de resposta a situações extremas, relativa à estiagem e queimadas, tipo Corpo de Bombeiros, SEMAR e Defesa Civil. Existe um alinhamento mais amplo que hoje contempla, por exemplo, a segurança, que hoje contempla um verdadeiro gabinete de crise, voltado para essa fase, que é a fase mais crítica, associando tanto questões climáticas, como a presença do El Niño e o avanço do ciclo de estiagem, quanto os aspectos culturais que mobilizam essas queimadas, que podem trazer grandes prejuízos. Só no mês de agosto, o Piauí já registrou 1.466 focos de queimadas. Isso significa dizer que o estado está em 6º lugar em relação às queimadas. O governador do estado, Rafael Fonteles, se reuniu com a Defesa Civil e órgãos afins para tomar decisões em relação à prevenção e no combate aos incêndios. Durante o debate sobre o cenário do clima no Piauí, o governador Rafael Fonteles pediu à equipe que as metas e ações estabelecidas sejam voltadas principalmente para o combate aos incêndios e também à falta de abastecimento da água. O governador defendeu a tese da prevenção. Então, tanto a Defesa Civil como a SEMAR devem desenvolver nos próximos dias uma ampla campanha de conscientização. A gente já estava fazendo esse trabalho de visita aos municípios dos territórios, principalmente das áreas impactadas, a faixa sertaneja, o sudeste piauiense, a faixa serradeira, o sudoeste. Essa campanha será intensificada. Nós iremos visitar, inclusive, escolas, trabalhar com a juventude, na tomada de uma nova consciência, de uma nova atitude mais preventiva, mais sustentável, de tal forma que a equipe do governo vai entrar em campo, a equipe completa, no sentido de amenizar esse quadro, que já está provocando tantas situações de transtornos para a população piauiense. O Instituto de Meteorologia detectou uma nova onda de calor nos próximos dias em algumas partes do Brasil. O Piauí, que já passa pelos meses mais quentes do ano, também está incluído. Cidades do extremo sul do estado estarão em alerta. Será uma semana de risco com vários picos de calor
com temperaturas que estarão entre 40 e 41 graus. Nós estamos registrando, desde outubro no Piauí, máximas muito elevadas, bem acima da média climatológica. De tal forma que a gente já pode, vamos dizer assim, consignar essa condição térmica majorada, a influência do El Niño. Agora, por exemplo, do final de outubro para novembro, nós temos presenciado ondas de calor. Esse fenômeno ele tem sido reiteradamente identificado pelos previsores, pelos técnicos do Monitoramento Atmosférico Nacional e emitido alertas importantes, inclusive o chamado alerta vermelho, que é o de alto risco, que nesse momento está posicionado entre o centro-oeste, sul da Amazônia, oeste baiano e sul do Piauí, e que esse alerta posiciona a sociedade para uma atitude preventiva. O causador de toda esta onda de calor é o fenômeno El Niño. E a péssima notícia é que, segundo o climatologista, no final do mês de novembro e começo de dezembro, quando o calor já dava uma trégua, as altas temperaturas vão continuar. Nós estamos aguardando, de forma muito paciente, as mudanças na atmosfera. Infelizmente, o El Niño ele provoca uma supressão da entrada do canal de umidade, ou seja, ele cria uma barreira para aquele vapor d'água do oceano entre no Nordeste, forme nuvens e chuva, de tal forma que a estação ela está sendo adiada, está sendo lançada mais para frente. A gente aguarda ainda umas chuvas em dezembro e, quem sabe, chuvas bem próximo da regularidade entre janeiro e fevereiro. O El Niño bagunçou também o tempo quente, que nós piauienses conhecemos muito bem durante os meses de BR-Obró. As temperaturas, que já são altas, ficam mais altas ainda. E combinada com a baixa umidade do ar, requer da população um cuidado redobrado com a saúde, seja na hidratação, seja na proteção da pele. Suco, muita água. Quando eu ando, eu só ando com minha garrafinha. Hoje eu esqueci, mas eu só ando com minha garrafinha, para cima e para baixo quando eu ando. Então, cuidado em tomar muita água, Muita água, porque essa onda de calor tá sério, viu? Na hora que a gente passa mal de calor, a pressão baixa, e aí a gente desmaia logo. Já vi muita gente acontecendo isso já. No meio da rua também, no trabalho. Toda hora bebendo água. Tem que ser. Não pode descuidar. Água, bastante água mesmo. E é exatamente a hidratação o cuidado principal que a população deve ter nesse período de altas temperaturas, como esclarece a dermatologista Isabela Parente. O que a gente orienta? Que os pacientes, que as pessoas de uma forma geral, elas usem filtro solar diariamente, que elas retoquem esse filtro solar a cada 2, 3 horas, se estiverem diretamente expostas ao sol. É importante lembrar que o filtro solar ele tem que ter um FPS mínimo de 30 e que muitas vezes, pessoal, é importante associar também medidas de barreira. Então, um chapéu, um boné, uma camisa de manga mais longa, proteger também as mãos em quem vai dirigir por muito tempo. Tudo isso são medidas extremamente importantes nessa fase. Além de beber bastante líquido, a população deve evitar desgaste físico nas horas mais quentes e evitar exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Em casos de emergência, acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo número 193. Na capital, o teresinense teve que driblar a crise financeira, o endividamento, a paralisação de alguns serviços essenciais e a falta de transporte público. É difícil não encontrar alguém que não esteja incluído no mapa da inadimplência no país. Todas que tu imaginar eu tenho. Eu tenho um apartamento, ele é 62 mil, mas acho que eu já estou devendo 110. E dívidas menores como água, luz, telefone? Tenho também, demais. Demais mesmo. Segundo os dados do mapa registrados em junho deste ano, mais de 43% da população está endividada, 71 milhões de brasileiros. Mas quem conseguiu sair da inadimplência sabe ou acaba descobrindo que só tem um jeito: planejamento financeiro. No momento, graças a Deus, não, Eu estou, em relação a isso aí, estou kit, E como é que o senhor faz para andar sempre em dia com as suas contas? Aí, nesse caso, tem que administrar o que ganha no mês,
Você não pode ultrapassar mais do que 40%, né, da sua renda mensal. Um leilão com as empresas inscritas no Desenrola Brasil, informando o valor do desconto que estão dispostas a conceder aos devedores, dá início à nova fase do programa do governo federal para os endividados nesta semana, quando o credor inscrito deve informar o valor da dívida. Esta etapa é destinada para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, R$ 2.640, ou que estejam inscritas no CadÚnico, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal. Essa segunda etapa vai incluir aí leilões, né? Leilões onde aqueles credores conseguem, às vezes, a participar do leilão, dado a grande chance de receber, principalmente da população, trazendo aí as bonificações que são necessárias. Através do leilão, o governo dá, né, através do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, uma condição para que o credor faça o leilão, ou seja, consiga diminuir o máximo possível para receber aquela conta do credor. Entre as dívidas que poderão ser renegociadas estão a financeira e a de consumo, como água, luz, telefone e varejo. Os economistas chamam a atenção de que as dívidas não serão perdoadas, apenas há a possibilidade de renegociação. Os débitos podem ser pagos em até 60 parcelas. A taxa de juros é de 1,99% ao mês e a parcela mínima de R$ 50. O brasileiro, o consumidor, ele precisa, digamos assim, fazer um planejamento da sua vida financeira, para que não caia, principalmente nessas tentações de consumo, principalmente do cartão de crédito. Porque se você não pagar o cartão de crédito na sua rotatividade, aquele cartão de crédito chega a juros aí de quase 480% ao ano. Então é muito alto. Então aproveita essa situação desse programa do governo, do programa Desenrola, aproveita para fazer um recálculo, um replanejamento financeiro da sua vida e aí você sim procure ter despesa de acordo com o seu planejamento financeiro. Esse programa Desenrola, na realidade, ele é fácil de acesso, é só entrar na plataforma .gov.br e aí sim você se faz o cadastro e você participa da questão do renegociamento ou através dos leilões. Uma vez por mês no supermercado é certo. E pelo menos 2 vezes por semana nos mercados ou onde encontrar preços mais baratos. Essa é a rotina de Dona Socorro e a realidade de milhares de brasileiros para abastecer a despensa da casa. Hoje a gente vive tem que estar todo dia nos supermercados, porque tem que acompanhar as promoções, porque se você se dedicar só um dia a fazer compra, você não consegue. Então todo santo dia você tem que vir, entendeu? A algum lugar para aproveitar, para que você possa realmente poder comprar aquilo que você está precisando. A inflação de novembro teve alta de 0,28%, acima do mês anterior, que foi de 0,24%. No acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor soma 4,68%. O impacto maior foi sentido nas bebidas, 0,63%, e nos alimentos, como na batata inglesa, no arroz e na carne. Mas a vilã da vez foi a cebola. Os preços variam de R$ 8 a R$ 11 o quilo, nos supermercados e mercados de bairros. Você tem um planejamento, né? Você faz um planejamento de comprar tanto e chega na hora compra só a metade do que você imagina. Pimentão, que a gente comprava 50 centavos é R$1 lá para nós. Tem que vender R$1,50. É desse jeito. Pepino que a gente comprava R$2 lá é R$4 agora. Fica difícil. Fica difícil, muito difícil. Eu ando pechinchando em um lugar mais em conta, mais barato, né? Que você sabe que não pode comprar mais caro. Os especialistas concordam com as donas de casa. O jeito é bater perna atrás de promoções e de preços mais baratos. E dão mais uma dica: a substituição de um produto pelo outro. Na época do final do ano, esses setores tendem a crescer. Ou seja, principalmente os produtos que são derivados os tubérculos, os produtos são derivados em função da climatização, das chuvas, da precipitação pluviométrica. Às vezes a batata, às vezes o tomate, às vezes a cenoura, ela dá uma subida de preço acima da sua normalidade. E isso, às vezes, cabe ao consumidor buscar alternativas, né? Substituir um produto por outro. Mas nesse período, em função das
chuvas. Às vezes, uma escassez do produto provoca o aumento uma escassez do produto provoca o aumento para o consumidor. A Assembleia, realizada nesta sexta-feira, discutiu principalmente as pautas dos servidores municipais relacionadas aos professores. O sindicato reivindica o cumprimento do novo piso salarial, no valor de R$ 4.420. Durante a Assembleia, os servidores também discutiram questões de pautas antigas, ainda da última greve, relacionadas, por exemplo, ao piso salarial e também a uma conversa com a prefeitura, que, segundo o sindicato, até agora não aconteceu. Em primeiro lugar, a prefeitura não cumpriu o piso do ano passado, de R$ 3.845. Então, ainda está devendo esse cumprimento. Tem uma ação de improbidade administrativa a ser julgada no Tribunal de Justiça e tem um parecer do Ministério Público de Contas dizendo que a prefeitura realmente não está cumprindo o piso, não está cumprindo a lei federal. Essa é uma questão. Esse ano o piso já é maior, eles vão ter que cumprir este piso. Então a greve foi suspensa no entendimento de que a prefeitura iria negociar. Não negociou, foi inventar 2 calendários de reposição, inclusive tem um número de 900 profissionais aproximadamente que não fizeram greve e perderam o direito de férias. O sindicato entrou com um mandato de segurança para que seja pago as férias de todos os profissionais nesse mês, porque na verdade a prefeitura já fez os calendários do jeito dela e quer colocar férias em março. O presidente do sindicato aguarda o julgamento do Tribunal de Justiça para decidir sobre a ação movida pelo Ministério Público. Desde setembro, a gente está tentando fazer uma negociação com a prefeitura e eles não nos recebem. Apenas impuseram essas férias aí de janeiro, que não é mais férias, é um absurdo para todo mundo. Então, a gente deu um prazo até o dia 20 de dezembro. Como a prefeitura não nos chamou para negociar, nós entramos em greve no dia 2. Então, uma parte dos profissionais está realmente em greve. A greve é para todos os profissionais que se sentem penalizados. E as mães estão apoiando. Elas sabem que não tem condição nesse período de janeiro. Elas se programam, inclusive, com os seus filhos para esse período de férias. Então, as aulas, elas têm que começar em fevereiro, até porque tem uma questão do Estado. Tem pessoas que saem da rede municipal para a rede estadual. Então, tem que fazer em sintonia. A gente queria discutir isso com a prefeitura, fazer o calendário em sintonia com a rede estadual, porque existe uma relação de interdependência. Tudo isso está num ofício encaminhado para o secretário e ele pediu detalhamentos. Olha, nós queremos discutir com vocês. Se vocês apresentam a proposta e nós outras não tem consenso, queremos construir junto. Eles não querem isso, impuseram e é o que está acontecendo. Não está tendo aula. Uma parte por causa da greve, outra parte porque realmente não tem aluno frequentando. A iniciativa da reunião partiu de líderes de movimentos populares, mas a crise no transporte público é assunto do interesse de muita gente. Aos poucos foram chegando também representantes do Sintetro, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários e de movimentos estudantis. Seu César e seu Albertino vieram em nome dos moradores da Vila da Paz e da Nova Brasília. Hoje a Vila da Paz sofre com o descaso, porque nós não temos ônibus. As linhas antigas foram tiradas, foram removidas. O ônibus só passa por dentro da comunidade, mas ele não volta por dentro da comunidade. E quem sofre com tudo isso aí somos nós, porque a gente deseja que isso futuramente seja revertido. O prefeito traz na garantia de um ônibus coletivo de graça. Se o pessoal pagando não tem, imagina ele gratuito. Nós da Nova Brasília, em período de chuva, para pegar um ônibus, é a maior dificuldade. Muita gente não tem nem sequer uma sombrinha, né? Muitos ficam pegando carona de uma residência ao lado para poder pegar um ônibus, ainda correndo o risco de ser assaltado. Para quem vive na zona rural, a situação é ainda mais complicada. A Diva mora no povoado Nova Cajaíba, região da Cacimba Velha. Para chegar até a cidade, precisa percorrer em torno de 30 quilômetros. Mas a viagem se torna ainda mais demorada porque são poucos ônibus para atender toda a comunidade. Pois é, antes nós tínhamos 5 ônibus, foi reduzido para 3, agora 3 ficou com os horários reduzidos. Então, de segunda a sexta, ele sai 5 da manhã e 6 da manhã, um vindo pela Pissarreira, o outro vindo pelo Soninho, mas com horário reduzido. Tem um que volta 10, o outro volta 11h30. Aí nós fica com um intervalo de 12, 1, 2, só vai ter outro ônibus voltando para a zona rural 3 da tarde.
Isso é chocante para a gente, né? Segundo o presidente do Sintetro, antes da pandemia, cerca de 450 veículos circulavam na capital. Atualmente, são em torno de 180 para atender todos os passageiros. Além disso, a qualidade do transporte é questionada e agora outro assunto entra em pauta, a gratuidade do passe proposta pelo prefeito Dr. Pessoa. A gente não é contra a gratuidade, mas a gente já viu que a população não aprovou, não adotou. O trabalhador, o maior poder que ele tem é cruzar o braço. A população em si hoje está sabendo o porquê das nossas paralisações, é falta de respeito, ônibus de péssima qualidade, o atendimento muito ruim, precoce. Então a população precisa que alguém resolva de uma vez por todas. Alguns vereadores compareceram à reunião e ouviram os manifestantes para tentarem um entendimento. Hoje sofre o usuário do sistema de transporte, sofre a população porque quanto mais veículos na rua, mais congestionamento, mais tráfego, sofre o trabalhador que não recebe em dia, que vem recebendo demissão a cada dia que passa. Estamos aqui para dialogar, a decisão final não cabe ao vereador, não cabe à Câmara Municipal. Aqui nós nunca nos furtamos do debate, prova disso foi a CPI, prova disso foi o remanejamento de 80 milhões para a pasta da S-Trans para ser investido no transporte público. Agora as decisões não estão sendo tomadas e nós queremos que elas sejam apresentadas. Enquanto a reunião acontece no plenário, manifestantes interditaram parte da Avenida Marechal Castelo Branco em frente à Câmara Municipal, atearam fogo em pneus e os veículos tiveram que desviar caminho. Alguns ônibus também pararam suas atividades, os passageiros que estavam dentro tiveram que seguir viagem em outro transporte coletivo, tiveram que esperar outros veículos. Não tem como você fazer uma manifestação desse jeito. Eu tô com 2 crianças e eu vou levar essa daqui para o médico. Paguei 3 passagens, agora eu vou pagar de novo. A semana começou difícil para o trabalhador teresinense que depende do transporte público. Quem chegou cedo nas paradas para não perder o horário, não adiantou. Ficou por lá mesmo esperando o ônibus que não passou no horário convencional. Eu cheguei na parada do satélite 5h30, consegui chegar agora aqui na Praça do Prefeito agora. Agora estou esperando para ir para Santa Maria. Você tinha que estar lá às 7 horas da manhã, já são mais de 9 e até agora nada. Até agora nada. Não tem ninguém que vai ajeitar mais isso, porque faz muito ano que a gente está sofrendo esse negócio de ônibus e pode entrar só mesmo Deus, se ele ser prefeito. Eu fui para a parada, esperar o ônibus, mas como o ônibus está difícil, aí eu peguei um ligeirinho, para chegar mais rápido. Não teve jeito, né? É, teve jeito. E agora, para voltar para casa, vai estar difícil também? Ligeirinho de novo. Só vai de ligeirinho, que o ônibus está... Devagar. Devagar. É que ainda na noite de ontem, motoristas e cobradores de ônibus se reuniram e decidiram aderir à paralisação que começou hoje, 4h30 da manhã, e encerrou por volta das 8 horas da manhã. Agora, a maior preocupação dos usuários é o início de uma greve. Mas, segundo o Sintetro, não há essa possibilidade, não há o interesse de aderir uma greve, pelo menos não nesse momento. O movimento de hoje foi apenas para chamar a atenção e forçar uma negociação entre Setut, empresários e Prefeitura de Teresina. Na sexta-feira passada, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, Setut, informou ao Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Rodoviário, Sintetro, por meio de ofício, a possibilidade do não pagamento de salário e de outros benefícios. O Setut alega que a Prefeitura de Teresina não fez o repasse dos subsídios. O motivo dessa paralisação são vários. A gente quer pontuar um que a gente vem sofrendo constante, ataque do Setut. O trabalhador trabalha, quando chega a véspera do seu pagamento, eles anunciam que não vão pagar. E aí já tem alguns trabalhadores com problemas psicológicos, porque tem suas obrigações a fazer, mas não é só uma ameaça. Realmente o Setut não paga em dias. Há apenas uma espera que a gente venha anunciar uma greve de forma oficial para entrar algumas empresas de forma irregular aqui no sistema de transporte de Teresina. E isso a gente não vai permitir porque vai desencadear um desemprego em massa de toda a categoria, da manutenção ao tráfego. A gente quer que tenha um transporte regular de forma correta que venha beneficiar a população de Teresina e a classe trabalhadora. Em abril do ano passado, foi criada uma comissão do transporte público formada por associações de moradores, conselhos comunitários, federações e movimento estudantil. Na semana passada, os representantes conseguiram uma audiência na Câmara Municipal pedindo mais transparência. A comissão preparou uma representação para encaminhar ao Ministério Público, pedindo a conclusão da CPI dos transportes, que iniciou em 2021. E a gente faz uma atualização de todos os descumprimentos contratuais
que temos visto, né, e que a CPI do transporte ali comprovou, né, que teve dano ao erário, enriquecimento ilícito por parte das empresas, né, fraude nesses contratos, e agora nós queremos uma solução. Então a gente representa para que o MP peça uma notificação para a prefeitura, né, reconhecer a caducidade dos contratos. A população neste momento se sente como uma bola de ping-pong, jogada de um lado para o outro. Nós, enquanto sociedade, nos vemos obrigados a sairmos da nossa casa para irmos em busca de fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. O transporte eficiente também vai paralisar as atividades nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação dos Cadeirantes de Teresina. Os veículos estarão disponíveis apenas para os pacientes da hemodiálise. Este sábado, apenas 3 veículos para atender 5 zonas. Deixaram vários cadeirantes aí sem atendimento, inclusive para hemodiálise. Então amanhã, juntamente com os sindicatos, motoristas e cobradores, estaremos fazendo essa intervenção para que possam cobrar da S-Trans o pagamento que também está em atraso e motoristas também que estão sem receber. Teresina amanheceu sem ônibus urbanos nesta segunda-feira. A greve por tempo indeterminado tem adesão de 100% da categoria. O movimento foi motivado por falta de acordo sobre o reajuste salarial da categoria devido ao impasse entre as empresas de ônibus e a Prefeitura de Teresina sobre o pagamento de subsídio das passagens. Os empresários alegam que não têm dinheiro para reajustar salários, porque o município não está pagando os subsídios. Na manhã desta segunda-feira, os grevistas realizaram uma assembleia para discutir o movimento. A decisão dos trabalhadores que lotaram o auditório do sindicato foi pela continuidade da greve. A gente está sendo massacrado dia a dia, inclusive nós estamos hoje com 43 dias sem receber pagamento, 5 empresas, então é um descaso total com a categoria. E hoje a gente vê esse desinteresse por parte do CETUT não querer negociar. Por determinação da Justiça do Trabalho, 30% da frota de ônibus tem que continuar circulando. Após a assembleia, os motoristas e cobradores decidiram seguir até a Prefeitura de Teresina. Eles vão ter agora um encontro com o prefeito Dr. Pessoa. O sindicato quer que ele garanta para a categoria o que tinha afirmado antes, que deve trazer empresas de ônibus de outras cidades. A categoria vai decidir se opta pelo pedido que ele vai fazer diante da promessa que ele tem para com eles. Mas não está marcado assim, um horário. Nós estamos fazendo uma caminhada aqui e vamos até a prefeitura, porque o Michel, nesse momento, está reunido com o sindicato patronal, como eu já havia falado, que o CDL, o Sindilojas, a Abraço e outras entidades aqui que têm loja no centro estão preocupados, porque hoje tem de greve, eles não vendem nada, o governo deixa de arrecadar e o município também. A crise no sistema de transporte público em Teresina já dura cerca de 2 anos. Por falta de acordo entre as empresas e a prefeitura da cidade, mais da metade da frota foi retirada das ruas. A população passou a andar de aplicativos, motos e outros sistemas de transporte. Quem depende de ônibus encara dificuldade para se locomover. A Silmara trabalha no centro e gasta 1h30 do bairro Jacinta Andrade até o trabalho. Eu saí de casa antes de 6 horas, foi complicado, tinha muita gente nas paradas, né, aguardando. A pessoa quer ir trabalhar, não consegue chegar no horário. Eu cheguei faltando 2 minutos no meu horário, que eu entro 7h30, saí de casa. Antes de 6, foi quase 1h30 para chegar aqui. Já sabe como vai voltar? O problema é a volta também, né? Para chegar em casa, não sei nem que horas. Tem as vans, né, que passam, eu saio 5h30 da tarde. Pode ser que eu chegue até um pouquinho, mas a gente não tem certeza. Difícil, né? Por causa da greve, a prefeitura cadastrou 254 ônibus para suprir a necessidade da população. Mas nos pontos de embarque e desembarque, os passageiros não têm visto esses veículos. No momento que cheguei ainda não vi nenhum, não. Como foi que a senhora veio para o centro? Eu vim de mototáxi. Foi. E para voltar não sabe? Não sei, de ligeirinho, alguma coisa. Mais ônibus mesmo? Ônibus mesmo, tem não. Já estou 2 horas aqui. Aí disseram que ia ter o transporte alternativo, mas até agora não apareceu nenhum. Veio como para o centro?
Eu vim numa van, porque não estava tendo transporte alternativo lá no bairro, eu peguei a van para vir, mas a van vinha super lotada. E aí eu estou aqui aguardando. E até agora nenhum? Até agora nenhum. Dália trabalha como técnica em enfermagem há 14 anos. Por semana tem uma carga horária de 60 horas em 2 unidades públicas de saúde. Mas a compensação por essa carga de trabalho não tem sido justa para ela. O trabalho é sobrecarregado, né? Principalmente no hospital de urgência, que a demanda é muito grande. No hospital de urgência é sempre lotado, muito cansativo. E você chegar no final do mês e o dinheiro dá mal para pagar as contas. A mesma insatisfação levou profissionais da enfermagem a fazerem um movimento de protesto na manhã dessa terça-feira em frente ao Getúlio Vargas, em Teresina, um hospital de referência da rede estadual de saúde. Os profissionais da enfermagem estão em luta pelo pagamento do piso nacional da categoria aprovado em lei, mas suspenso pelo Supremo Tribunal Federal depois da manifestação do setor hospitalar. O novo piso foi contestado por municípios, estados, entidades filantrópicas e privadas de saúde que alegaram não ter recursos para pagar o novo salário da enfermagem. Nós estamos vendo que é uma questão mais política do que jurídica. Então essa história de dizer que vai fechar leitos, que vai demitir em massa, isso não é verdade. A rede privada, principalmente, já lucrou muito de 2017 para cá, às custas do aumento da jornada, mantendo o mesmo salário. Quando ele tirou a enfermagem de 30 horas e aumentou para 44, quando foi permitida a jornada 12 por 36. O Congresso editou uma medida provisória, criando um fundo de custeio do governo federal para repassar a entidades de saúde com 60% de atendimento pelo Serviço Único de Saúde. Mas o STF quer a definição da origem desse subsídio. Enquanto isso, o piso salarial da enfermagem continua suspenso. O principal objetivo do movimento que acontece em todo o país é pedir agilidade na definição do grupo de trabalho criado pela ministra da Saúde para descobrir de onde vão sair os recursos que vão pagar o piso nacional da categoria. Só no estado do Piauí, cerca de 46 mil profissionais devem ser beneficiados. A luta agora é para que a gente consiga a edição de uma medida provisória pelo governo federal que vai ter força de lei para implantar o piso de forma imediata, né? Então essa é que é a mobilização. Por lei, o piso salarial do profissional da enfermagem de nível superior é R$ 4.750. Os técnicos passam a ganhar 70% desse valor e os auxiliares recebem 70% do salário dos técnicos. A manifestação também teve o apoio dos estudantes de enfermagem. Porque é uma luta que não começa de agora, já vem desde o começo mesmo da enfermagem, que não é reconhecida. E aí a gente tem que correr atrás, né? Porque a gente vai estar entrando nesse ramo agora e os nossos direitos. A gente é incentivado por os nossos professores a estar aqui lutando por o nosso direito, porque é como o representante estava falando, enfermagem com amor, mas não por amor. A gente precisa de reconhecimento, principalmente financeiro. Pelas ruas da cidade, o lixo está se acumulando nas calçadas. Desde a última quinta-feira, os veículos da empresa que faz a coleta de lixo na cidade não têm saído da garagem. A empresa responsável pela coleta, a Litucera, decidiu paralisar os serviços. A categoria está querendo trabalhar, os colaboradores estão aptos, porém hoje pela manhã a empresa, e alguns dias atrás, tinha se recusado a colocar os maquinários na rua. Então assim, a categoria estava vindo todo dia, mas sem um maquinário fica impossível trabalhar. Então, hoje pela manhã eu tive a notícia de que já voltou, né? A empresa já colocou todo o maquinário na rua, inclusive a coleta domiciliar, que foi o que gerou o maior impacto nesses últimos dias, e já está correndo normalmente. A coleta já está na rua, as equipes de capina, varrição, como eu acabei de mencionar, não pararam, até porque não tinha motivos para parar, porque os acordos foram cumpridos e estava todo mundo com seus benefícios em dias. A Litucera tem contrato com a prefeitura até o início do mês de junho. Por isso, o município iniciou um processo de licitação emergencial, enquanto o processo normal não é concluído. Mas a empresa que faz a coleta de lixo ingressou com a medida emergencial na Justiça Estadual contra o processo emergencial de licitação.
Enquanto isso, a Prefeitura tenta concluir uma licitação emergencial para contratar uma empresa de coleta de lixo. Na última quarta-feira, 4 empresas entregaram propostas de preços. A Litucera preferiu não participar da concorrência. Segundo o representante da Secretaria de Administração do município, o contrato emergencial vai ter um valor de cerca de 16 milhões de reais por mês. Existe o processo de licitação que está em andamento. Devido ao prazo de não cumprimento, de encerramento desse processo licitatório, foi proposto esse processo emergencial. Ele chegou ao patamar de 21 milhões ao mês. Mas foi pedido um reajuste, a Prefeitura fez um reajuste orçamentário e ficou no patamar de 16,6. Esse é o valor atual, a pedida é 16,6, mas ainda terá ainda uma rodada de acerto com a empresa, a suposta empresa vencedora, para que reduza ainda mais esse valor. A seguir, você vai rever. Aos poucos, os observadores foram podendo ver a lua cobrindo o sol. Às 4h40 da tarde já era possível ver o sol praticamente todo coberto pela lua. A ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil megawatts de carga em estados do norte e nordeste do país. Não sai daí, a retrospectiva 2023 volta já.